bem com vocês? Eu estou vindo aqui com mais uma tardinha de estudo, mostrando sobre o pecado, galera. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, deixe seu joinha aí embaixo e já se inscreve no canal. O que é que a gente pode colocar no nosso coração? Pecado ou amor? Amor. Amor. A gente deve colocar amor em nossos corações. Quem tem a Bíblia aí, abre no livro de Romanos 3, 23. Peraí, Romanos é no Novo ou no Velho Testamento? No Novo Testamento. Romanos 3, capítulo 3. Aquele braço. Lá no fundo, Rafa. Lá no fundo. É qual capítulo? Capítulo 3. Romanos depois de Romanos 3, Atos. versículo 3. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, João e Atos. E Romanos. Achei. Romanos 3, 3, o grande 3 e o pequenininho 23. 23. Alguém quer ler? É qual versículo? 23, o pequenininho é 23, versículo 23. Tá. Posso ler? Pode. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto, o que é que quer dizer isso aí? Todos pecaram e ficaram separados. O pecado faz o quê? Aproxima a gente de Deus ou separa? Separa. O pecado separa o homem de Deus. Ah, meu pai, cadê meu nome? Romanos. Cadê meu peça? A Bíblia? Não, meu Ainda tá peça. procurando, é? O quê? Não, aqui é um de Lucas. Meu papel. É o papel. Deus amou a gente, que Ele mandou Jesus, né, o seu Filho, para salvar as nossas vidas. Então Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas aí em troca a gente faz o quê? A gente vai lá e agrada a Deus? Não. A gente vai lá e peca. E quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo, a gente entristece a Deus, certo? E o nosso coração fica como? Fica escuro. Fica realmente escuro não, né? Mas é uma simbologia. O nosso coração fica escuro de pecado, porque o pecado é escuridão, certo? Alguém sabe o que significa pecado? Mentira? Fazer alguma coisa de errado? O que é pecado? Pecado. O que significa pecado? É quando a gente faz algo que não é certo para Também Deus. você consegue entender quais pecados através dos 10 mandamentos. Tem um pecado que é a gula. A gula? É a gula? E não Pecado cobiçar capital. a mulher do próximo. Aí são os mandamentos. Aí são os mandamentos. Vocês estão certos. É gula. Não, É acho que é um gula. dos Você sabe o que é gula? Sabe o que é gula? Quando a pessoa quer come, comer, mas come. Aí, tipo assim, aí não quer a precisa comida do comer. outro, aí quer a comida do outro. É gula. É a pessoa que gosta de comer demais. Tô com a barriga cheia, mas eu continuo comendo. Isso é pecado. Eu não faço também. isso não, porque eu Certo. passo mal. Mas só que a gente não tá falando de que tipo de pecado. Por enquanto, não. A gente vai chegar lá, certo? Aí tá falando o que significa pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. O que é transgredir? Alguém sabe? O contrário. É quebrar a regra. Não cumprir, fazer ao contrário, quebrar a regra. Quando a gente quebra a regra, quando a gente faz ao contrário, quando a gente não cumpre a lei de Deus. O que são a lei de Deus? Esses mandamentos que vocês estão falando aí. Exatamente. Pecado é quando a gente faz de diferente do que Deus mandou. De uma certa forma, é dizer que o pecado é errar. Errar significa pecado. Beleza, que a gente erra o alvo. Eu fui ali, quebrei um copo, isso é pecado? Não é pecado. Mas a gente às vezes faz algumas coisas erradas. Eu derrubei meu colega sem querer. Foi pecado? Não. Mas o pecado é mais ou menos quando a gente diz assim, ó. Como a gente pode comparar o pecado? É um erro. O pecado é um erro. Um erro que o ser humano comete e que entristece muito a Deus. Certo? Pecado traz um castigo muito grande. Alguém sabe qual é esse castigo que o pecado traz? Morte. A morte. Mas o pecado, além da morte, eu acho que... A tristeza? Além da morte, além da tristeza, eu acho que o pecado, ele traz algo muito pior. Pior do que a dor. Pior do que a dor. É do que a morte? A pior
coisa do mundo, A sabe o que é? pior coisa que é a morte. trair Deus. Trai Deus, certo? Mas só que a pior coisa que o pecado traz é afastar Deus da gente. Porque a gente ficar longe de Deus é muito ruim. A gente não ter Deus no nosso coração é muito ruim. E a gente precisa entender que Deus precisa habitar aqui, ó. Como é que a gente precisa entender que Deus precisa habitar? Como é que eu sei que Deus habita em meu coração? Com as atitudes da gente. Se meu colega fizer alguma coisa sem querer, quebrar meu brinquedo, eu posso quebrar o brinquedo dele de propósito? Não. Alguém aqui já fez isso com raiva? Eu nunca fiz isso. Eu não me lembro. É capaz de eu chorar do que eu fazer. Eu prefiro também não lembrar. Prefiro também não lembrar se eu já fiz isso. Porque a vingança... Olha, tudo que a gente fala coloca... agora, tipo assim, foi Pedro na escola. A Alexandra empurrou Pedro assim, ó, de maldade. Aí já Pedro foi e deu uma voadora já nas costas dele. Deu uma voadora? Uma voadora? E assim, ó, pegou um peito assim nas costas dele, assim, ó. Foi mesmo? Então, isso aí é a atitude de que ele mostra que ele tem Deus no coração? Não. Porque Não. ele quis fazer o mesmo, até pior. Fazer até o pior. Mas se E fazer Jesus ensina a gente ter amor. A gente precisa amar uns aos outros. Gente, a gente precisa entender que a gente tem que perdoar, né, Pro? Precisa perdoar, né, Pro? Precisa amar, precisa cuidar. A gente não pode desfazer das pessoas, a gente tem que ter um cuidado por cada um de nós. Porque como é que a gente vai viver brigado? Como é que eu não vou gostar de Eliane, mas eu quero morar no céu e a Eliane também quer morar no céu? Eu mesma, eu não consigo ficar brigada com nenhuma amiga minha. Menos de um dia eu já tô quase chorando, pedindo desculpa do que eu fiz, ou se eu não fiz o que eu fiz, eu já choro, já peço desculpa, mesmo se não foi eu que fiz o errado, eu já peço desculpa, eu já quero voltar à amizade. É, mas é bom, mas só que assim, porque tem cada pessoa que ela é um sentimento diferente. Você já é mais emotiva, você já tem mais sentimentos, você é mais delicada. Tem pessoas que é mais rústica, que ela é mais sanguínea, ela é mais tolerante, entendeu? Ela é mais esquentada. Então depende da pessoa. Mas a gente precisa entender que mesmo a depender da minha natureza, a depender da natureza de Manu, a depender da sua natureza, a gente precisa entender que quem habita em nossos corações é Deus. E a gente não pode deixar que o pecado venha fazer mal pra gente. Porque é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Onde o homem tá é o pecado, certo? Vai levar ele a o quê? A morte. E a Bíblia fala isso, que o salário do pecado, o preço do pecado, é isso. É só a morte física, só a morte do nosso corpo, não. Porque todo mundo vai morrer. É a morte eterna. E que a gente possa querer e ter vontade de viver a vida eterna com Deus. Deus, ele tá lá, ó. Imagine aí agora, fecha o olho aí todo mundo. Agora imagine aí um Deus grandão, fecha o olho. Imagine aí um Deus grandão, que o trono dele é alto, ele é grande, com braços abertos. Eu vinha dessa lindo, com braços abertos, esperando você pra te dar um abraço. Eu vi o João do pé de feijão. E esperando você pra te dar um abraço e dizer assim, ó, eu te amo, meu filho. Então Deus, ele tá no céu nesse momento, contemplando, pode abrir o olho. Deus está lá no céu nesse momento, contemplando que vocês, hoje, tiraram a tarde de vocês para vir ouvir a palavra dele. E a gente precisa entender o quê? Que a gente vai dizer sim ao pecado ou não ao pecado? Não ao pecado. Alguém sabe me dar? Eu quero um de cada. Ó, presta atenção, eu quero um de cada. Mentir é um pecado muito ruim. Eu penso numa pessoa que não gosta de mentir, que ninguém minta, pra Edneia. Poxa, eu fico injuriada quando eu vejo alguém mentindo pra mim, velho. Eu não gosto de mentira. Fale, você. Falsidade. Coisa errada. Não, que coisa errada. Porque o pecado não é coisa errada. Tudo, né? Aí eu uso assim. O que, assim, um exemplo de pecado? A Bíblia fala dos mandamentos. Fazer a mesma coisa? Sim, fazer. Assim, Tipo, fazer a pessoa te dá um maldade. empurrão, você vai dar um socão. Fazer maldade. Fazer maldade com o próximo. Ser perverso, no caso. Também é pecado. Perversidades. Então deixa ela por último, pra ela
Você, Lucas, o que pra você é pecado? Isso, Lucas, muito bem. Opa, Lucas tá rapaz, Lucas tá esperto. Você, Gabriel, o que é mais pecado? Pode ser a dos 10 mandamentos? Pode ser dos 10 mandamentos. Se eu. Cobiçar a mulher do próximo? Sim, também. Ele tá amando de cobiçado. Tá cobiçando alguém. Tem alguma Gula. coisa nessa história. Meu próprio. Gula. Gula é pecado. Bullying. Mas saiu. Você. Bullying. Bullying. Bullying é pecado também porque você entristece bullying, seu colega, né? Bullying Não é tá na você Bíblia Não, o bullying. bullying também não é não. Não, É bullying. bullying. Bullying é quando você... Bullying é o chá. Bullying, a pessoa fala bullying de chá, quando é bullying de chá. Bullying de chá. Mas você tem que falar bullying. Tá, bora lá. Ele entende. Aqui é o bullying. Bullying. Não é bullying, é bullying. Mas ele Você, Sofia. Vingança. Vingança também é pecado. Vingança é pecado. Ai, Mentir, roubar, Ciúme. matar, ciúme também acaba sendo pecado. Ameaçar. Ameaça também é pecado. Tem várias coisas que são pecado. Palavrão, uma coisa mais importante que o Lucas falou foi palavrão. Porque às vezes a gente brinca e outra coisa, a gente amaldiçoa o colega. E às vezes pensa que não, mas isso é pecado. A gente diz só, tomara que você caia. Tomara que você quebre sua cara. Isso também é pecado, gente. Porque Deus, ele quer que a gente fale palavras de amor. Tomara que o seu suco derrame, porque o meu derramou, eu quero que o seu também derrame. Ou porque, é um exemplo, se já o Lucas derramou o meu suco, aí a gente já me pediu desculpa. Aí já o Lucas já me pediu desculpa, aí eu vou e falo, tomara que eu sou desculpa. Eu não posso, gente, porque o meu patins quebrou, um exemplo de patins, né? Eu vou desejar que o patins do colega também quebre. A Bíblia diz assim, ó, presta atenção aqui, ó. A Bíblia fala que é pra gente se alegrar quando o colega se alegra e se entristecer quando o colega se entristece. Entendeu? Então, assim, eu não posso, se eu tenho Deus morando em meu coração, eu tenho que demonstrar quem é Jesus através da minha vida. E Jesus, ele veio aqui na terra para mostrar pra gente uma coisa. Amor. Amor. Ame. Fale de amor. Ame. Cuide das pessoas. Abrace. Se você não pode fazer algo pelaquela pessoa, também não prejudique. Se eu não posso ajudar meu colega que tá pescando ou que não sabe, eu não vou fazer mal. Eu não posso fazer porque não é o certo. Mas eu também não vou pegar e vou prejudicar. Eu vi um coleguinha meu fazendo alguma coisa, eu posso falar pra minha mãe decidir o que é certo e o que é errado. Mas eu não posso querer prejudicar, mentir, inventar história com o nome de ninguém. A gente tem que mostrar Jesus em nossa vida através de nossas atitudes, comportamento. A gente é a luz do mundo, a gente é o sol da terra, a gente tem que fazer a diferença. E vocês são pequenos, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Vocês já têm idade para entender muito bem o que é pecado e o que não é. Foi igual a Pedro, quando ele estava precisando de ajuda. Fui lá e ajudei ele a fazer o dever dele. Ajudou, deu pesca? Ajudei, não foi na prova não. Porque se a gente vê que um colega está com dificuldade de fazer alguma coisa, a gente pode ensinar ele antes, no intervalo, no recreio, em casa. Mas na hora da prova a gente não pode pescar, né? Mas também, se a gente vê, a gente não vai prejudicar, a gente vai chamar, minha mãe, depois conversa com fulano, porque ele fez isso, certo? Agora, prejudicar ninguém, a gente não pode prejudicar. Eu vou botar uma banana ali para quando a fulana passar, ela escorregar na casca e cair. Eu não posso querer isso. Eu tenho que querer o bem do meu próximo, certo? Deus, ele tem um plano maravilhoso em nossas vidas. Eterna, morte eterna. O que é pecado? Mentir. Não. O que é pecado? Pecado É tudo aquilo que não cumpre a lei de Deus. Bora repetir? Pecado é quando a gente não cumpre a lei de Deus. Bora de novo? Pecado é quando a
gente não cumpre a lei de Deus. O que é pecado? É quando a gente